Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos quase fechando esse ciclo, esse ano litúrgico B, e como é de costume, as leituras que fecham este ciclo da liturgia, todas elas são leituras que falam dos fins dos tempos. O Evangelho faz questão de trazer as palavras que nós podemos entender como o fim dos tempos, palavras ditas pela boca de Jesus. Mas eu quero concentrar essa reflexão, essa breve reflexão, na profecia de Daniel, que nos ajuda também a estarmos atentos a essa mensagem. Pensemos no fim. Pensemos no nosso fim. Pense por uns instantes no fim da tua vida. Pensemos no nosso encontro com o Senhor, na sua iminente chegada. Ele há de voltar, a igreja assim professa. São realidades possíveis. O seu fim é certo, o meu fim é certo. Concluiremos a nossa estadia aqui na terra. A nossa passagem como peregrinos, ela tem um tempo certo, dado por Deus. Na primeira leitura, o profeta Daniel vai dizer: os que dormem no pó da terra, um dia despertarão, uns para a vida eterna, e outros para o opróbrio eterno. O opróbrio aqui, dito pelo profeta Daniel, significa o desprezo eterno, a desonra eterna, ou seja, o inferno. Ambas situações ditas por Daniel, a vida, ela é qualificada com eterna, ou o opróbrio também com eterno. Portanto, quando eu pedi que vocês pensassem, que vocês pensem, não só agora, mas que essas reflexões sejam feitas durante toda a nossa vida, para onde estou encaminhando a minha alma, que será sujeita ou para a vida eterna, a vida com Deus e em Deus, ou para uma vida vergonhosa, afastada de Deus. O que você tem vivido, experimentado, pensado, o que você tem feito da tua vida? Saibamos, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que pensar no futuro, nos fins dos tempos, e cercar-se de preocupações ou até mesmo de medo, nós devemos pensar no presente, pois daquilo que a gente vive no agora, dá razão para o futuro. Nossa alma um dia haverá de encontrar com o Senhor. Essa é a expectativa de Deus, de nos encontrarmos na eternidade com Ele. Mas vai depender muito daquilo que eu estou experimentando. É mais sobre o presente, as reflexões dessas leituras de hoje, do que sobre o futuro. É sobre o agora, do que eu estou fazendo da minha vida, do que eu estou almejando para os meus dias. O profeta Daniel, quando aponta a vida eterna e o opróbrio eterno, ele vai dizer, e aí ele faz uma imagem muito bonita, né? Aqueles que se fazem sábios no caminho do Senhor, aqueles que ensinam os caminhos da verdade, ele vai dizer: estes brilharão nos céus como estrelas, na eternidade. É a imagem que Daniel traz para dizer das vidas bem vividas, das vidas voltadas para Deus. Brilharão na eternidade, ou seja, farão parte da vida de Deus. São dois indicativos que, se a gente aplicar no presente, no momento do agora, certamente nós vamos ser encaminhados para essa experiência eterna com Deus. Primeira, ser um homem sábio.
Não sábio nas coisas do mundo, inteligente nas coisas do mundo, mas sábio nas coisas de Deus. Sábio nas coisas de Deus. Ser um homem sábio, uma mulher sábia nas coisas de Deus. E mais, o segundo indicativo do profeta: ensinar as pessoas o caminho da verdade. Essa é a tarefa também nossa. Hoje, nós celebramos a recomendação do Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres, que é justamente a renovação do compromisso da igreja com as pessoas mais vulneráveis, os prediletos de Jesus Cristo. O Papa Francisco certamente motivou-se por decretar esse dia, motivado pela passagem evangélica que diz: quando houver alguém com fome, com sede, nu, preso, doente, se vocês derem a devida atenção, se vocês se voltarem a estes, diz a própria palavra do Evangelho, é a mim quem vocês estarão assistindo. O próprio Cristo se apropria dessas situações marginais para nos dar a oportunidade de encontrar com Ele e, por meio dessa ação de caridade, desse serviço, também tenhamos a oportunidade de experimentar a eternidade, pois a caridade, ela apaga uma multidão de pecados. A caridade feita nos encaminha para o Senhor. E aqueles que reconhecem o Senhor nessas fragilidades, pelo Senhor será reconhecido nos fins dos tempos. Do contrário, diz o próprio Cristo, se a estes você não dar a devida assistência, eu também não te conhecerei. Não te reconhecerei quando chegar o seu fim. Então, vamos dizer de alguma forma, essa situação da assistência às pessoas mais vulneráveis, essa atenção ao pobre, é para nós a chave para o reino dos céus. Não que deveria existir as pessoas pobres ou coisa que valha para sermos salvos. Não deveria existir. Mas ainda a humanidade é marcada pela cobiça, pela falta de partilha. Então nós temos que transformar essa situação, combater tudo isso. Essa situação, este fato, também nos conduz à eternidade. O Evangelho de Marcos, ele traz novamente a fala de Jesus que diz: olha, quando chegar o fim, ou o teu fim, não lhe será dado recado algum, nem a vinda do Senhor, nem o seu fim último. Isso é reservado ao Pai. Portanto, vigie, tenha atenção. A profecia de Daniel, meus irmãos e minhas irmãs, colocam justamente essa condição da sabedoria, de ensinar os outros como condição para a eternidade. Ainda o profeta diz: se conduzimos essas pessoas ao caminho da virtude, Deus se fará aberto a nos receber. E por este fato, diz o profeta, o seu nome estará escrito no livro da vida. Essa imagem do livro também é a condição para sermos reconhecidos pelo Senhor. Portanto, quando você pensar no seu fim, que é certo, você antes se preocupe em pensar no agora. Faça perguntas sobre o que você está vivendo no hoje, no presente. É certo que nós vamos fechar os nossos olhos, mas é preciso perguntar: o que eu estou fazendo? A salvação deve ser um interesse seu. Para o cristão católico, a vida ela não para aqui. A nossa vida ela se estende para o céu. Então, não é só uma preocupação com comer e beber e vestir no hoje, mas na eternidade. Essa deve ser a sua preocupação. Você deve financiar, devemos financiar as nossas vidas em vista do céu. Imagine a tua alma sofrendo. Imagine você vivendo afastado de Deus,
vivendo a opressão, a vergonha eterna. Essa não é a vontade do Senhor a nós. A vontade do Senhor a nós é que estejamos com Ele. Mas aquilo que eu faço vai me dar possibilidade ou não de estar na presença do Senhor. Pense com muita seriedade, faça coisas que te enderece, que te encaminhe para a comunhão plena com o Senhor. Digo mais, não deve ser só um interesse pessoal, mas você deve preocupar-se em oferecer a salvação às pessoas. Oferecer a salvação aos seus, à sua casa, ao teu amigo, à tua esposa, ao teu esposo, aos seus filhos. Eu quero que eles sejam salvos. Essas são algumas belas das preocupações de muitos pais que chegam aos confessionários. Eu me preocupo com a salvação do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa. É uma preocupação legítima, mas é uma tarefa pessoal. Eu ofereço, né? A igreja lhe oferece a salvação, mas é uma escolha pessoal. Louco é aquele, louca é aquela que não quer ser salvo por Deus. Infeliz, diria. Busque a salvação, a tua salvação, e ofereça também àqueles que te cercam. É a nossa missão. Por fim, que essa liturgia que nós hoje celebramos nos faça atentos, mais uma vez, mais do que pensar no futuro, no agora, pois o agora nos encaminha para o futuro, a comunhão e a vida eterna com o Senhor.